Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o dia 29/6, é o último provérbio de sabedoria e eu acho que o escritor quis deixar um polêmico pro final. Gente, por favor, é a palavra de Deus que diz isso, não sou eu, não sou só eu na verdade, né? Porque eu endosso esse pensamento. Hoje o tema é revolução e diz o seguinte: como diria o bordão, não se misture com gentalhas. Esteja longe de picuinhas, de vãs batalhas. Dos rebeldes, pegue distância, não faça associação, pois se cair com eles, para a justiça não terá diferenciação. Respeite e ore pelos seus líderes e autoridades. Não se misture com pessoas sem responsabilidades. Se por acaso eles provocam em você alguma revolta, clame a autoridade máxima. Ele é especialista em reviravoltas. Não vale a pena entregar a vida por lideranças. Não tenha nesses a sua esperança. É Deus quem coloca alguém à frente e é quem tira também. Enquanto você se ira com o presente, ele vê além. Tem como não concordar pacificamente. Tenha isso claro em mente. O respeito é a maior arma de uma revolução. Estreita laços entre líderes e liderados, trazendo aos problemas de uma comunidade a solução. Provérbios 24, versículos 21 e 22, é o nosso último provérbio de sabedoria. Diz o seguinte: meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Então, galera, como dizer um tema polêmico de um jeito leve, né? Eu acho que só a palavra de Deus que pode pegar e trazer isso de uma forma tão perfeita assim, né? É polêmico, simples e objetivo. Pare de idolatria, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela laboral, seja qual for. Pare de idolatrar líderes e autoridades. Aqui no nosso provérbio, Deus fala aqui: meu filho, tema a Deus. A primeira coisa que ele fala aqui é temer a Deus, temer o Senhor. Depois, respeite as autoridades. O temor do Senhor, ele não compactua com nenhum tipo de idolatria. Seja ela qual for, seja ela intelectual, seja ela capital, né, dinheiro, seja ela até mesmo de imagens, seja ela de autoridades ou de lideranças. Partidos humanos são falhos, gente. Feito por gente muito falha e cheia de pecados, assim como eu, assim como você. Alguém que é líder, alguém que seja líder de uma cidade, de um estado, de um país, seja alguém que é líder de um ministério, seja alguém que é líder de uma empresa, seja qual for o tipo de liderança, serão representantes nossos. Serão representantes nossos em algum ponto de destaque. E por ser representantes nossos, são gente como a gente. São cheios de falhas, cheios de pecados. Alguns conseguem domar seus pecados, outros nem tanto. A palavra diz que, se não me engano, em 2 Crônicas, diz: então, se meu povo, isso Deus está falando, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu, diz o Senhor, né, os ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados e eu restaurarei a sua terra. A Bíblia não fala para a gente buscar na presença de autoridade A
ou de B, a presença dele. Ele é onipresente, ele não se restringe a pequenas bolhas. Se você está fazendo isso, me desculpe, mas a palavra de Deus diz que você está perdendo tempo. Você não está agindo com sabedoria. Essas autoridades não nos ouvem. Ela não nos vê pessoalmente. Elas fingem que nos ouvem, mas só querem o bem deles, no final das contas. Não dê a vida por outras pessoas. Por favor, não faça isso. O único que a gente deve se martirizar é Jesus Cristo. E se for possível, entregar nossa vida para Ele. Na verdade, entregar nossa vida para Ele. Se Ele quiser que a gente faça isso, que a gente enfrente a morte em favor dele e da sua palavra, que assim seja. Mas Ele quer que a gente entregue nossa vida em vida para Ele. Dê tempo de oração. Aí a palavra nessa colher de inspiração fala, para respeitar as autoridades e não se envolver com pessoas que se revoltam contra essas pessoas, essas autoridades. Porque também essas pessoas que querem fazer revolta contra essas pessoas que estão na liderança de alguma coisa, essas pessoas também são falhas. Então, a gente não pode se juntar com esse tipo de gente que também quer fazer revoltas. Revolução é diferente de revoltas. Revolução acontece dentro e não precisa ser imposta nem por força nem por violência. Mas é uma mudança que acontece do lado de dentro. Dê tempo de oração para esses líderes, interceda por eles, seja aí vindo mais no nicho da política, seja mais do seu campo ideológico ou não. Ore por essas pessoas. Eu sei que às vezes é difícil estar orando por essas pessoas. Difícil estar orando por pessoas que dificulta tanto a nossa vida. Porém, foi isso que Jesus pede para a gente fazer também. Orar para aqueles que a gente não ama. Ou melhor, amar aqueles que a gente não ama. Respeite as autoridades. Não queira se rebelar. Somos aqui na nossa igreja protestantes. Porém, o nosso tipo de protestos ele vai contra ideias das potestades e principados. Que nenhum partido desse mundo pode lutar contra ou a favor. É apenas Jesus que pode vencer esses principados. Então, é só Ele que pode pegar e vencer esse tipo de ideologias que vão contrárias às nossas. Se for para ser um revolucionário, seja, mas seja uma revolução de joelhos, uma revolução de humilhação, uma revolução de oração e intercessão. Seja pertencente àquele que realmente foi partido por nós. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse é o único que a gente pode tomar como partido. Porque Ele nos tomou primeiro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia 180. A gente te dá graça, Senhor Deus, porque a sua sabedoria vem para nós e nos faz vivermos de acordo com a sua vontade. Muito obrigado por esses 30 sabedorias, dentre tantas outras que o Senhor colocou para esse escritor escrever há tantos 1000 anos atrás e hoje em dia está chegando aqui para a gente estar debruçando, estar refletindo sobre isso. Nos ajude, Pai, a não gerar nenhum tipo de revolta, de inveja, de pensamentos ruins ou vontade
de resolver com nossas próprias forças, Senhor Deus, as injustiças desse mundo, tanto vindo a partir de pessoas, seja na política, seja na parte do trabalho, seja na parte ideológica, Pai, onde quer que for, Senhor Deus, universidades, seja, Pai, as autoridades que são postas aqui na igreja também. Não nos deixe cair, Pai, na tentação de se revoltar contra essas pessoas e perder o respeito que deve se haver por essas pessoas. Porque essas pessoas foram colocadas pelo Senhor. Isso a gente tem que entender. E são tiradas pelo Senhor também. Eu peço, Pai, como uma forma de intercessão por nossa nação, limpa todo tipo de mal, Pai, dessa nação tão abençoada que é o Brasil. Nos ajude, Pai, a viver de uma forma melhor, Pai. Livre de violência, livre de mal, Senhor Jesus. Livre de roubos, Pai, que acontecem veladamente também sobre nós. Limpa a nossa nação, Pai. Sua palavra diz que se o seu povo, ou seja, o povo que é chamado de seu filho, que por ti, Senhor Deus, é chamado, Senhor Deus, com fé, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, Pai, ouvirá nossas orações, perdoará nossos pecados e sarará nossa terra, Senhor. Então, isso a gente quer orar, Pai, a Ti, para que o Senhor venha estar, Pai, trazendo a sua inteligência para quem está à frente de alguma das áreas de nossas vidas. Nos ajude, Pai, a sermos revolucionários, Pai, de joelhos no chão. Que a nossa revolução comece dentro de nosso quarto, se revoltando conosco, Pai, com nossos pecados e olhando para Ti, Pai, como o único Salvador de nossos pecados. Somente para Ti, Senhor. Não para homens, não para mulheres, nem para ninguém desse mundo, somente a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por esses 29 dias que o Senhor tem nos dado. E esses outros 180 que se passaram. Muito obrigado de verdade, Pai. Te damos graças por isso, Senhor. Amém. Deus abençoe você que esteve até aqui com a gente. Amanhã teremos Ebenezer, que é nosso fechamento. Se você não enviou arte pra gente, envie, gente, por gentileza. Envie nesse link aqui embaixo do WhatsApp, por favor. E baixe o nosso e-book também, que está muito bonito, está muito lindo. Envie sua oferta para o Demel. E amanhã é o grande dia de anunciar essa coisa que todo mundo quer saber o que vai acontecer. Mas a gente vai estar revelando amanhã essa grande surpresa, esse grande benefício que o Senhor tem usado. Pessoas são capazes no nosso meio aqui para poder auxiliar outras pessoas. Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado por esse junho estar com a gente. Não se esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu!